Boa tarde, alunos do 7º ano A. Quanto tempo, hein? Espero que vocês estejam continuando aí, tomando as medidas necessárias nesse isolamento social para evitar a propagação do coronavírus e, consequentemente, da doença por ele provocada, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ressaltar para todos vocês, que são medidas de isolamento social. Entre essas medidas, inclusive, houve a suspensão das aulas, portanto, não é custo lembrar vocês que vocês não estão em férias, vocês estão no meio de medidas preventivas à propagação da doença. Por isso que eu e os outros professores estamos passando atividades para vocês através do WhatsApp, já que as outras ferramentas de aulas à distância, vamos dizer assim, se tornam ineficazes devido a muitos de vocês não possuírem computadores, o acesso à internet ser deficitário. Então, uma ferramenta que todos nós sabemos que vocês têm é o WhatsApp, e é por isso que a gente está passando as atividades aqui. Não deixem de fazer as atividades, porque elas, quando voltarmos à normalidade das coisas e à normalidade das aulas, elas serão cobradas de vocês por nós professores, certo? No caso da disciplina de ciências, na última semana eu pedi para vocês fazerem a leitura do capítulo 2 do livro, que fala sobre a composição da atmosfera e suas alterações. Espero que vocês tenham lido, e as dúvidas que vocês porventura tenham para vocês procurarem a mim através da rede social, para a gente poder fazer a melhor maneira possível que vocês compreendam o conteúdo que foi passado para vocês e também para responder as atividades que são passadas. Hoje nesse vídeo eu quero só fazer uma leve revisão de parte do conteúdo para ajudar vocês na fixação da matéria, né? Nós sabemos que o planeta Terra ele é envolvido por uma camada gasosa formada por ar, né? Pelo que a gente conhece como ar. Só que esse ar não é uma coisa única, uma composição única. Ele é composto por vários gases, certo? Vários gases compõem a atmosfera. Entre eles, a gente tem o nitrogênio, que tem cerca de 78% de composição da atmosfera é de nitrogênio, oxigênio 21% e os outros gases, todos os outros gases, gás carbônico, hélio, argônio, neon, gases nobres de uma maneira geral, hidrogênio, compõem apenas 1% da atmosfera. E para nós, seres humanos, o gás mais importante é o oxigênio, que está fundamental para os nossos processos metabólicos e a gente obtém ele através da nossa respiração. Mas o oxigênio também é importante para a combustão, que nada mais é do que a queima de substâncias, certo? Porque o gás oxigênio se combina com outras substâncias e nessa combinação há a liberação de calor, certo? Para que haja uma queima é preciso um combustível, ou seja, uma substância que vai pegar fogo, um comburente, que é o que vai alimentar esse fogo, alimentar essa chama, que na realidade é o oxigênio, que é o comburente, e vai ter que existir calor para que essa transformação química ocorra. Sem um desses três componentes, o combustível, o comburente ou o calor, não há queima, não há combustão, que na verdade é uma transformação química, que pode ser explicada, por exemplo, numa vela. A gente sofre muito com isso, com falta de eletricidade, e vez por outra a gente está recorrendo às velas, que é formada por uma parafina, né? A cera lá da vela, com um pavio enfiado lá no meio, você queima o pavio, e a vela vai diminuindo à medida que vai queimando. Quem é que queima? Quem queima é a parafina e o pavio, que são transformados em outras substâncias, porque a energia que é provocada pela queima, ela não faz com que a cera da vela, a parafina da vela desapareça, faz com que ela se transforme em outra coisa. No caso, ela vai se transformar em água e gás carbônico, né? É isso que ocorre com a vela durante o processo de combustão. E como na combustão há liberação de energia, essa energia que é liberada pode ser utilizada para outros fins. Por exemplo, um automóvel utiliza a energia da queima do combustível para movimentar o motor e, consequentemente, movimentar o automóvel. Existe o que a gente chama de usinas termoelétricas, que usam o calor liberado pela queima de combustíveis para aquecimento da água, que gera vapor, que vai girar uma turbina, e essa turbina vai gerar energia elétrica,
certo? O movimento dessa turbina vai gerar energia elétrica. Na natureza, esses principais gases, eles passam por ciclos, ou seja, os gases esse ciclo faz com que esses gases sempre existam na natureza, eles nunca vão acabar. Naturalmente, esses ciclos vão se repetindo e esses gases, em especial o oxigênio, o gás carbônico e o nitrogênio, vão sempre existir na natureza. O gás oxigênio, certo? Garante o ciclo do gás oxigênio garante os organismos vivos e o ambiente permaneçam, claro, vivos, certo? Esse ciclo permite que o gás circule constantemente, certo? Para que diversos processos, entre eles a respiração celular, a formação da camada de ozônio e a combustão existam, certo? O ciclo do oxigênio está muito ligado, certo? Diretamente ligado ao ciclo do carbono, certo? Por causa do quê? Da fotossíntese, certo? Nessa etapa da fotossíntese, os seres fotossintetizantes utilizam o gás carbônico da atmosfera para o processo de fotossíntese e durante esse processo de fotossíntese há a liberação de gás oxigênio na atmosfera, certo? Esse processo é responsável para que o gás oxigênio seja liberado no meio, certo? E esse gás oxigênio é utilizado na respiração dos animais, dos demais seres vivos, para os processos de respiração celular, que gera energia para que esses seres vivos possam permanecer vivos, né? Nós temos o ciclo do carbono. O ciclo do carbono é utilizado pelos seres fotossintetizantes, certo? Que utilizam o carbono que está na atmosfera, o dissolvido na água, no solo, para suas funções vitais, certo? Os demais organismos que necessitam de carbonos e não são fotossintetizantes adquirem esse carbono através da ingestão de vegetais, certo? Um animal herbívoro ingere um vegetal e com isso vai estar ingerindo o carbono presente nesse animal. Assim como os outros animais que se alimentam dos herbívoros também podem ingerir o carbono dessa maneira, para utilização nos seus processos, certo? E depois de ser absorvido pelos seres vivos, esse carbono é devolvido à natureza de diversas formas. Na fotossíntese, pelas plantas, na fotossíntese, o carbono é absorvido pelas plantas e esse carbono que é absorvido pelas plantas pode ser devolvido à natureza através da decomposição dessa planta quando ela morre, por exemplo, certo? E o ser humano, no seu processo de respiração, os seres vivos, o ser humano em especial, já que a gente está envolvido nisso, devolve o gás carbônico à natureza através do processo de respiração, certo? E o nitrogênio, esse sim é interessante, porque apesar de ser o gás mais abundante da atmosfera, certo? Ele é importantíssimo para atividades metabólicas dos seres vivos. Apesar disso, os seres vivos a grande maioria dos seres vivos, os organismos vivos, são incapazes de utilizar o nitrogênio, na forma que ele se encontra na natureza, ou seja, na forma do gás. Então, a natureza encontrou o meio para que nós possamos utilizar o nitrogênio, que é tão importante para os nossos processos metabólicos. Essa absorção do nitrogênio é feita por bactérias que vivem no solo, certo? Essas bactérias conseguem captar o nitrogênio, certo? Retiram o nitrogênio do ar, certo? E, através de processos, transformam esse nitrogênio em substâncias que podem ser aproveitadas pelas plantas, que são a amônia e os nitratos. Essa parte da amônia do solo, certo? E dos nitratos do solo é fixada nas raízes de determinadas plantas, de algumas plantas, certo? E essas plantas, elas fazem com que esses nitratos e a amônia sejam absorvidas pelas plantas, certo? Que a transformação é um processo chamado de nitrificação, certo? Nitrificação. Quando esses nitratos estão no corpo dessas plantas, que são ingeridos pelos outros seres vivos, esses outros seres vivos fazem um processo, certo? De absorção desses nitratos e utilização desses nitratos para os seus processos metabólicos. Depois que esses nitratos voltam ao solo através da decomposição, existem outras bactérias
que convertem esses nitratos e transformam esses nitratos novamente em nitrogênio para fechar o ciclo. Esse nitrogênio vai para o ar e novamente o ciclo é fechado. Aí o que vai acontecer? O nitrogênio vai ser absorvido de novo por plantas, por bactérias, vai ser transformado em nitratos e amônia, vai ser absorvido por plantas, as plantas vão ser ingeridas pelos seres vivos, outros seres vivos vão se alimentar desses herbívoros e esses nitratos vão para o organismo desses seres vivos até eles serem decompostos e devolverem o nitrato ao solo e, consequentemente, esses nitratos serem transformados novamente em nitrificação. É um processo um pouco complexo, mas aqueles mapas mentais que eu passo para vocês são utilíssimos nessas horas para entender o ciclo do oxigênio, o ciclo do carbono e o ciclo do nitrogênio. Estou à disposição para eventuais dúvidas. Façam a leitura novamente do capítulo, respondam às atividades e vamos manter o isolamento social para que a gente possa voltar o mais rápido possível para as aulas, certo? Boa tarde para todos vocês. Fiquem atentos na atividade logo abaixo para que vocês também a façam.